não tinha depósito, não tinha silo, não tinha farmácia 24 horas, não tinha nada, então não tinha como. Né? É lógico que elas não encontram, e quando elas chegam lá, a porta havia se fechado e o noivo falou que não as conhecia e que não abriria a porta para elas. Bom, a gente fala, e eu creio nessa linha de raciocínio, e eu sei que tem os grupos, né? Mas enfim. Mas eu creio nessa linha de raciocínio que o Senhor vai lhe dar, e a gente já leu a respeito, que tem o grupo dos judeus, Paulo fala a respeito, tem o grupo dos gentios e tem o grupo da igreja de Deus, como Paulo diz ali na palavra. Então você tem 3 grupos. A impressão que temos, olhando à distância, é que o Senhor lida com os mesmos grupos iguais. Sim, no que diz respeito à ministração, à revelação da palavra, do evangelho, são grupos iguais. O Senhor Deus não faz distinção de pessoas. E uma das perguntas que eu fiz nessa semana, nesses dias, eu fiz assim, e coloquei, né, na chamada do vídeo. Existe um povo escolhido? O Senhor trata de maneira diferenciada? Então estou respondendo para você. Não que ele trate de maneira diferenciada, mas ele cumpre com a sua promessa. E o que significa isso? Parece igual, mas é diferente. Porque quando a gente lê e a gente estuda, e eu falei muito a respeito nesses dias, sobre o que significa um grupo, faça as 5 virgens prudentes. Enquanto um grupo se prepara, outro grupo não se prepara. E a palavra mostra que esse grupo que não se preparou, chegará um momento que a porta vai se fechar. Nós entendemos que seja a porta da graça, ou seja, a porta da graça se fechará e aí o Senhor Jesus tratará a humanidade numa outra condição. Agora numa condição daquele que vem ser rei, daquele que vem ser Senhor, não apenas de maneira espiritual, mas de maneira terrena também, de maneira física. E claro que ali haverá, como diz aqui a palavra, a gente vai entrar daqui a algum tempo nesse texto, haverá o julgamento, né, daqueles que receberam a Jesus e daqueles que não receberam a Jesus. Os que não receberam a Jesus serão sentenciados ao inferno. E aqueles que receberam a Jesus serão coroados com a vida eterna com Jesus Cristo. Então, é claro que toda essa história, toda essa narrativa de acontecimentos, o Senhor Jesus deixa muito bem claro. Só que, falando desse texto, e eu li ontem em Esther, eu vou começar pelo final de ontem, que diz assim: então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, Esther capítulo 4, versículo 13 em diante, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Ou seja, Mordecai está chamando a atenção de Esther para que Esther se posicione exatamente, como diz Mordecai, nessa conjuntura que Esther estava. Esther não estava rainha pura e simplesmente para tomar banhos de sais, como diz a própria palavra no tempo de Esther, ela tomou banhos de leite, de pétalas, de rosas. Nossa, era demais, era maravilhoso. Só que Mordecai está chamando a atenção de Esther, que será, Esther, que tudo que nós passamos, e você ser elevada à condição de rainha. Esther não tinha a mesma condição das outras concubinas ou das outras esposas de Assuero. Esther foi elevada à condição de rainha. Era um decreto. Era um decreto medo-persa. E através do qual um decreto não pode ser, né? Através dos quais um decreto não pode ser rejeitado ou depreciado. O decreto é permanente. Então havia em Esther toda uma constituição.
E Esther foi chamada a atenção de Mordecai. E nessa exortação, Esther se ajusta. E aí Esther, a gente sabe toda a história, Esther vai lá na presença de Assuero, mesmo Assuero não ter chamado, mas Assuero teve misericórdia de Esther e deixa Esther se aproximar dele e pergunta o que está acontecendo. Bom, aí essa é toda a história. Então o que Mordecai faz? Mordecai, ele representa a nós como igreja, que devemos não apenas entender e ter consciência da nossa responsabilidade, mas também divulgarmos essa responsabilidade, ensinarmos sobre essa responsabilidade, porque haverá um dia que Jesus vai voltar. E se Jesus vai voltar e ele vai voltar, então o que vai acontecer? Claro que toda essa configuração de graça, ela vai perder o sentido. Porque ele virá e a presença dele traz justiça, mas também a presença dele traz juízo. É exatamente o que acontece com essas 10 virgens. 5 entram nas bodas do Cordeiro e 5 ficam do lado de fora, que são as virgens, nunca é a noiva. As pessoas pregam falando que são 10 noivas. Não, Jesus não é poligâmico, é uma noiva só. Ali são as damas de companhia. Então é exatamente isso. E essa rejeição que o Senhor Jesus fala, ele também mostra que haverá uma rejeição temporária do povo de Israel. Aí que está o problema. Você tem 2 grupos. Eu não vou falar os nomes, mas eu vou falar dois grupos. Né? Você tem um grupo que acha que o judeu rejeitou a Jesus e pronto, acabou. Perdeu a chance. Existe um outro grupo que exalta o povo judeu de tal maneira que tem alguns até que põem kippá, não sei se você já viu, pastores, ministérios, né, que põem eu vou chamar de turbante, é uma capa, um sobretudo, né? E aí vamos dizer, o líder daquele grupo, daquela congregação, se chama patriarca, e uma série de coisas, né? E eles não apenas entendem as celebrações judaicas, as 7 festas judaicas, como uma simbologia, né? E nada contra, até acho bonito quando se comemora. Quantas vezes eu fiz comemorações, celebrações por onde eu passei, né? Dessas festas que são maravilhosas, é um grande aprendizado. Mas não creio eu, né? Não significa com isso que eu tenha que me tornar judeu no sentido cultural, de vestimenta, do kippá, daquela coisa toda. Respeito quem é assim, eu acho que não é necessário. Por quê? Aqui que está a questão. Quando nós lemos Gênesis 12 e Gênesis 15, não vou falar porque já lemos várias vezes, conhecemos o texto, é quando o Senhor fala para Abraão, né? Abraão, sai aqui para fora. Veja a areia, os grãos de areia na praia. Olha o que a geração, os herdeiros que eu tenho para você será mais numeroso do que os grãos de areia, né, da praia. Puxa vida, é muita gente. Agora, Deus fala para Abraão de novo. Abraão, olha para o céu. A herança, a tua herança, os teus descendentes serão mais numerosos do que as estrelas do céu. Então, é muita gente também. Quando você tem essa revelação, e isso depois fica muito bem claro quando Paulo escreve aos Gálatas, eu não vou ler agora, não vai dar tempo, mas quando Paulo fala aos Gálatas que nós somos herdeiros de Abraão em Jesus Cristo, o que significa? Aqui que está a questão. Porque, respeitando o grupo que se ornamenta, se veste, e que tem também até mesmo o calendário judaico, né, sobre as celebrações, porque você sabe que o judeu tem 2 calendários. Tem o calendário que é o nosso normal,
é o calendário chamado calendário gregoriano, romano, né, que são 365 dias, e você tem o calendário das celebrações das festas. Então são dois calendários que o judeu tem. Esse calendário das celebrações das festas é um calendário que não parou, né, mesmo com a vinda de Jesus, porque eles não acreditam, não enxergam Jesus como Messias, o Yeshua HaMashiach. Então é um calendário que permanece. Esse calendário judaico não é de 365 dias, é de 360 dias. Aqui está uma certa diferença entre um calendário ou outro. Mas é só de 5 dias também, não é? Porque aí as pessoas se utilizam disso para falar, mas Matusalém viveu 900 e poucos anos, mas era um outro calendário. Tá certo, era um outro calendário, mas isso não altera uma pessoa viver 900 anos, então Matusalém não viveu 900 anos, viveu, sei lá, 90 anos, é porque o calendário é diferente? Não, não é isso, né? Então, por isso que a gente tem que olhar a palavra sempre com ponderação, para que não exageremos na medida, nem para um lado nem para o outro. Então, existe esse calendário? Existe. É maravilhoso lembrar das 7 celebrações, o que significam: Páscoa, primícias, Pentecostes, né, a festa das tendas. É maravilhoso, é lógico que é maravilhoso. São celebrações proféticas, escatológicas, com certeza, né? Sendo que as 4 primeiras festas possivelmente já aconteceram, e as outras 3 festas ainda não aconteceram de maneira escatológica. Eu posso enxergar? Posso, é maravilhoso. Só que existe um grupo que enxerga aquilo como uma cultura e que tem que se transformar em judeu de fato. E tem um outro grupo que rejeita completamente, que isso é besteira, esse negócio de povo judeu era para o Antigo Testamento, não é para hoje. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então vamos ver tudo isso. Por quê? Os herdeiros de Abraão, eles são terrenos, né? Já falei isso para você. Se juntássemos numa praça só na nossa geração, todos que dizem que Abraão é o seu pai espiritual, né? Então você junta as 3 maiores religiões monoteístas do mundo: o cristianismo, né? O judaísmo e o islamismo. As 3 maiores. E você chama numa praça todos que dizem terem como pai de fé Abraão. Sabe quantos vão ter naquela praça? Mais de 3 bilhões de pessoas, só na nossa geração. Então é muita gente. É muita gente. Agora, quando você vai para outra intervenção de Deus em relação a Abraão, quando ele fala, olha para as estrelas do céu, aí é uma herança espiritual. São herdeiros espirituais, exatamente os herdeiros que Paulo fala no livro de Gálatas, livro de Hebreus também, mas principalmente no livro de Gálatas, quando ele diz sobre a herança de Abraão e o que significa isso de maneira espiritual. Então nós aqui entendemos que nós somos herdeiros de Abraão não de maneira terrena, física, né, de maneira humana, mas somos herdeiros de Abraão de maneira espiritual em Jesus Cristo. Porque ele diz lá em João capítulo 15 que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Mateus capítulo 21, versículo 33, diz assim, a gente já leu uma vez, só vou ler. Atentai noutra parábola, havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre, arredou aos lavradores, depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram ao outro e a outra apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos na mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará
àqueles lavradores? E os próprios religiosos da época de Jesus responderam: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então você percebe que Jesus está fazendo o quê? Está mostrando exatamente o que Mordecai fala para Esther. Olha, ele veio para o seu, João capítulo 1, versículo 10 diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui Jesus está falando que, porque esse grupo, chamado povo de Israel, não creu em Jesus, o Senhor, dono da vinha, que diz lá em Mateus 21, ele vai arrancar esse grupo e vai colocar um outro grupo, que somos nós, os gentios, e que cremos em Jesus Cristo. Então, esse movimento de retirar um grupo e colocar o outro, creio eu, agora eu que estou falando, hein? Cabe a você. Estou lendo todos os textos. Cabe a você pensar comigo. Creio eu que esse grupo não será rejeitado para sempre. E por que isso? Diz lá em Mateus 23, versículo 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, por esse texto em Mateus 23, que está repetido em Lucas, que está repetido em Marcos, e que também tem uma parte repetida em João, esse texto, Jesus está mostrando que ele rejeitará o povo, mas não será para sempre. Por que não será para sempre? Ele diz aqui no versículo 39 de Mateus 23, declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, se no primeiro momento esse grupo será rejeitado, num segundo momento haverá uma revisão, haverá uma conciliação de contas com esse povo. Isso não significa que esse povo seja um povo, vamos dizer, filhinho de papai, seja mais protegido do que o outro que somos nós. Não. O Senhor aferirá a todos. Mas existe um adendo aqui. Existem alguns dentro desse grupo que é povo de Deus. Aí você vai falar, mas rejeitou Jesus. Sim, mas dentro desse grupo existe um povo de Deus que rejeitou a Jesus, mas de maneira sincera, de uma maneira que só Deus pode aferir. Qual é? De que não poderia haver dois deuses. E isso não ficou muito bem claro, porque até para nós que somos gentios,
que somos a igreja de Deus hoje, entender a Trindade nem sempre é tão simples. É simples, mas não é simples ao mesmo tempo. Porque como eu vou entender que são três pessoas, mas são uma pessoa ao mesmo tempo? É uma unidade composta. O que significa isso? E aí eu chamo de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Quando isso vai para o entendimento de uma cultura que por milênios determinou que não se pudesse ter outros deuses ou imagem de outros deuses diante do El Shaddai Adonai, esse entendimento para alguns não ficou tão claro, mas de maneira sincera, de maneira muito sincera, essas pessoas servem ao Senhor em espírito e em verdade. Tanto é que no Antigo Testamento não tinha Jesus. Como era ferido se uma pessoa ia para o céu ou ia para o inferno, se não tinha Jesus? A Bíblia diz, porque amou a minha lei, poloei sobre um alto e sublime monte. Então você tem toda essa configuração. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de promessas. E as suas promessas não caem por terra. Amanhã eu falo mais, porque o horário vai embora e a gente vai conversando a respeito. Mas fica com esse entendimento. E amanhã a gente vai destrinchar, porque isso aí é muito discutido escatologicamente falando. Deus tem um filhinho do papai, que é o judeu? Ou todo mundo é tratado da mesma maneira? Uns dizem que Deus tem um filhinho de papai, que é o judeu, que é o príncipe. Outros rechaçam completamente. Agora, como pensar na palavra a respeito? Sem ser levado por um grupo ou sem ser levado pelo outro grupo? Essa é a minha obrigação, esse é o meu dever. É por isso que nós estamos aqui, estamos orando e clamando, colocando isso diante do Senhor. E amanhã a gente vai conversar a respeito, porque é muito importante. A palavra fala muito a respeito disso e de uma maneira consistente. Então a gente vai ver ponto a ponto dessa verdade. Por quê? Porque se de um lado ele veio para os que eram seus, né? E os seus o rejeitaram, do outro lado, a Bíblia fala que havia uma promessa sobre os patriarcas, não é? Havia uma promessa sobre Abraão e que depois foram renovadas em Isaque, em Jacó e os descendentes de Jacó. Então existe sim toda uma palavra que não pode ser caída por terra. Então como entender isso? Então amanhã a gente conversa a respeito. Vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor, deixando esse texto para que nós possamos fechar o dia de hoje com esse texto. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, somos nós, nem da vontade da carne, somos nós, nem da vontade do homem, somos nós, mas nascemos da vontade de Deus. Somos nós em nome de Jesus. Nós não nascemos nem da carne, nem do sangue,